Você sabe calcular a corrente nominal do motor elétrico trifásico? Pois bem, eu vou te mostrar hoje, na prática, como fazer isso. E talvez você esteja se perguntando, mas Everton, para que eu vou querer saber calcular a corrente do motor se tem na placa do motor elétrico trifásico? Por vários motivos. Primeiro, para você verificar se as medições que você está realizando estão corretas, né? Se a própria placa de identificação daquele motor que voltou de manutenção está correta. E também, se você for fazer um teste admissional ou mesmo um concurso público, isso é um tipo de cálculo que você vai ser cobrado. Vai ser rápido demais aqui. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão, e ajudo você, eletricista, a se transformar em um eletricista fora do padrão, um eletricista classe A. Bom, vamos fazer o seguinte, antes da gente começar, como é que eu calculo? Vamos ver a fórmula, como é que ela funciona? Eu vou te mostrar a fórmula aqui na prática, dá uma olhada, ó. Bom, olha só, eu tenho aqui o seguinte, para calcular a corrente nominal do nosso motor, eu preciso primeiro conhecer a potência elétrica do motor e colocar a potência elétrica em watts. Eu tenho que conhecer a tensão elétrica, eu tenho que utilizar a constante raiz de 3. Essa constante ela só existe aqui no cálculo porque nós estamos falando de um sistema trifásico, tá? Convertendo raiz de 3 vai dar 1,73 alguma coisa, né? Cosseno φ ou fator de potência, eu até coloquei aqui, ó, cosseno φ ou FP, né, que é o fator de potência. Esse valor aparece quando eu tenho uma potência alternada e eu entendo que existem perdas na potência em função desse comportamento de uma carga indutiva, tá? E eu tenho o rendimento. O que é o rendimento? É a capacidade que o motor tem de transformar a potência elétrica em potência mecânica, ou seja, de transformar todo o conjunto e características elétricas em força na ponta do eixo do motor, em movimento nela, em momento, que é o tal do binário, ou seja, força no eixo, tá certo? Bom, vou apagar aqui e a gente vai colocar os dados reais da placa. Vem aqui no motor para a gente pegar um dado real para fazer esse cálculo. Olha só, para esse motor, vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos pegar a tensão de 380 volts, o fator de potência 0,84 e o rendimento de 80,5. E aí nós vamos ter que encontrar a corrente de 1,68. Vamos anotar isso na lousa? Bom, vamos lá então, olha só. Eu tenho aqui a potência. Eu não te mostrei a potência, né? Eu já te mostro ela ali. Está descrito aqui ó, como 1 CV, mas aí se a gente fosse calcular 1 CV, é multiplicando por 736. Então eu tenho o seguinte, ó. 1 CV é igual a 736 watts. Então, se eu tenho 2 CVs, 736 vezes 2, não é isso? Só que, nesse caso, o meu motor está dizendo o seguinte para mim, eu já te mostro na sequência. Ele está me dizendo que a potência é de 750 watts. Então, eu vou utilizar aqui, ó, 750 watts. Eu tenho aqui a raiz de 3, que eu sei que é 1,73. O fator de potência, no nosso caso aqui, ó, que nós vimos é de 0,84. 0,84. Isso aqui significa que o meu motor ele tem a capacidade de pegar 84% da energia elétrica e transferir isso para a potência mecânica, tá? E o rendimento é de 0,805, ou seja, eu tenho, na verdade, 80,5 representado aqui. Eu peguei o 80,5 e fiz aqui se transformar em um número que eu posso utilizar nos meus cálculos e na minha fórmula, tá certo? Então eu vou usar o cosseno φ e o rendimento aqui nesse formato decimal para que a minha conta fique correta, tá certo? Com esses dados eu já consigo encontrar a corrente nominal. Bom, se eu calculo a corrente nominal nesse formato, olha só o que acontece, ó. Eu tenho aqui 380 volts, o motor de 750 watts, já vou te mostrar essa potência no motor. Tensão da rede 380, a tensão que ele vai ser alimentado, fator de potência 0,84 e o rendimento 80,5 convertido, e a raiz de 3 1,73 e assim por diante. A corrente, ó, 1,68 amperes, esse valor aqui é em amperes. Então, ó, aquela fórmula aplicada, nós temos esse valor aqui. Vamos ver no motor se realmente representa isso? Olha só,
Lembra que eu falei que a potência elétrica é 750? Olha aqui, ó, 0,75 kW, ou seja, 750 watts. A corrente elétrica para 380 volts vai dar 1,68. Exatamente o nosso cálculo. 1,68 para 380, 1,46 para 440 e 2,91 para 220. Vamos ver essas outras tensões, como é que ficou aqui, ó. Olha só. 2,91, 1,68 e 1,45. Às vezes, no seu cálculo, pode dar uma diferença aqui numa casa decimal, mas está vendo que é exatamente o que a gente calculou lá na prática? Eu tenho um outro motor aqui. Dá uma olhada nesse outro motor, ó. Esse outro motor, eu tenho dois níveis de tensões, 220, 380. A potência desse nosso motor está descrita para a gente da seguinte maneira aqui, ó. Eu tenho, deixa eu ver aqui, eu tenho 0,25 kW ou 0,33 cavalos. Eu vou utilizar aqui, ó, 0,25 kW, que dá 250 watts. Ah, Everton, mas e se eu não tiver o valor em quilowatts, posso usar o cavalo? Pode usar o cavalo, você vai multiplicar por 736, certo? Bom, beleza. Quais são os outros dados importantes aqui? Eu preciso encontrar aqui também o meu rendimento, que está aqui, ó, 62% é o meu rendimento. E eu tenho ainda o fator de potência. Vamos encontrar aqui o fator de potência. Aqui, ó, fator de potência 0,64. Quando eu fizer as contas, a minha corrente tem que dar para 220 volts 1,65, para 380 0,95. Vamos ver na prática como é que ficou isso? Eu tenho aqui motor de 250 watts, tensão de 220, fator de potência e rendimento, raiz de 3. 1,65 para 220 volts e 0,95 para quando eu utilizo 380 volts. A última coisa que eu quero que você entenda aqui na prática é o seguinte: quando eu vou fazer essa conta, agora é matemática, não é mais elétrica, tá? Olha só. Primeiro eu calculo essa parte de baixo, multiplico tensão vezes raiz de 3, vezes cosseno, vezes rendimento, e só depois eu vou dividir a potência por esse valor que eu encontrei. Aí sim eu consigo encontrar esses valores que eu acabei de demonstrar na prática para vocês. Me diz aí, você já tinha visto esse cálculo? A gente tem um vídeo aqui no canal que falava sobre esse cálculo, não com tantos detalhes quanto a gente fez hoje. Mas aí, você já sabia? Agregou para você? Sim, então faz o seguinte, clica aqui em gostei e também se inscreve no nosso canal caso você não seja inscrito. Te vejo no nosso próximo vídeo.